Veja como inserir linhas e colunas. Aqui nós temos uma planilha onde eu tenho data, país, categoria, produto, unidades, preço e total. São várias colunas, sendo que unidades é um número, preço é outro número e a coluna de total é uma fórmula. Essa fórmula ela é a multiplicação da coluna de unidades versus preços. Então, como é que eu posso fazer para inserir novos dados? Se eu tiver aqui uma linha qualquer, vamos pegar aqui na linha 8, eu gostaria de inserir um conteúdo aqui nesta linha 8, uma nova linha. Então eu tenho duas possibilidades. No menu Início, grupo de células, você tem Inserir. Então você teria Inserir linhas na planilha. Ele já insere uma linha na planilha. Já coloca também uma opção aqui onde você pode manter o formato ou excluir o formato. Por quê? Ele identificou que quando você insere uma linha nessa planilha, esses meus dados eu já tinha aplicado um formato, um estilo para ela, que era um estilo de tabela. Então ele identificou, tem formato? Tem. Então o que você quer fazer? Manter o formatar como a linha acima, abaixo ou limpar a formatação? Nesse nosso caso, podemos deixar esse formatar mesmo. Aqui eu vou colocar uma data, vamos colocar dia 8/1 de 2005 mesmo. O país, vamos chamar de país Brasil. Vamos chamar uma categoria de eletrônicos. Aqui eu vou colocar até um produto que é o guitarra. E vou colocar o preço 17. Aliás, unidade 17 e o preço 109. Muito bem, note que ele já coloca automaticamente o total. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Por que disso? Porque quando eu coloquei o preço e a unidade, a coluna de total já tem a fórmula, que é a multiplicação das minhas duas colunas. Então, quando você insere uma linha, automaticamente a fórmula também é inserida. Eu poderia inserir uma linha de outra forma. Por exemplo, eu seleciono a linha 13, ou posso, diretamente com o botão direito do mouse na linha 13, selecionar no menu de contexto, de atalho, eu seleciono Inserir. Se eu selecionei Inserir, note que eu tenho na minha fórmula, já montada aqui, todos os dados, que é essa fórmula da coluna E vezes a coluna F. E aí, quando eu digitar qualquer dado aqui na coluna de unidades e preço, ele já multiplica para mim. O fato dele aparecer quando eu não tiver nenhum conteúdo aqui, ele aparece o sinal do hífen porque eu utilizei uma autoformatação. Bom, então já que eu tenho essa coluna, essa linha que eu inseri, eu vou ensinar vocês como inserir colunas. Para inserir colunas é a mesma ideia. Por exemplo, aqui eu tenho unidades, preço e total. Antes do total eu quero inserir uma coluna. Então no menu, inserir, eu seleciono colunas na planilha. Ele insere exatamente a partir daquela posição. E a mesma ideia no caso de formatação, porque já existem dados formatados nessa planilha. Aqui eu vou digitar um texto, percentual de desconto. Posso até ajustar a largura da coluna. E aqui eu vou digitar 10%, 15%, sei lá, vamos colocar qualquer percentual, 4%, etc. Quando você digita, ele não fica formatado para o percentual, mas aí é simples, é só você aplicar um formato de percentual. Eu vou copiar esses dados para as demais células, só para preencher algum conteúdo para vocês. Opa, aqui tem um desconto, né? Vamos colocar aqui 10 e 15%. Opa, 10 mais 4%. Pode ser aqui. Então aqui nós temos uma coluna de percentual de desconto, eu coloquei vários descontos diferentes. E como é que eu posso criar agora uma coluna para calcular o valor do desconto? Note, essa planilha já tem uma formatação, então quando eu começar a digitar aqui valor desconto, ele já assume o próprio formato. Vou até aumentar aqui, aqui eu vou colocar uma fórmula, vai ser o valor do total vezes o desconto. Então eu tenho aqui já o valor com o total vezes o desconto. Aqui não tem nada de autocorreção, a fórmula está correta e vamos chamar aqui de líquido. O valor líquido vai ser igual ao total menos o valor do desconto. Então eu tenho já aqui o meu líquido nessas duas células também. Poderia aplicar aqui um separador de milhares só para mostrar como vai ficar. Então a ideia é quando você insere colunas, se eu gostaria de inserir uma coluna exatamente nesta posição, eu tenho uma fórmula.
essa fórmula ela contém endereços. Esses endereços, quando eu insiro, olha, eu estou com essa fórmula montada aqui na coluna H, refere-se F2, olha, refere-se à coluna E e F. Se eu inserir uma coluna aqui antes da E, o que acontece com a minha fórmula? Né? Vamos inserir uma coluna exatamente nessa posição. A minha fórmula não alterou ela não alterou nenhuma fórmula, mas ela manteve, a fórmula é a mesma, mas ela alterou automaticamente a coluna. Antes era a coluna E e F, agora é F e G, ou seja, não se preocupe que quando você trabalha com inclusão de colunas, você pode inserir várias colunas ao mesmo tempo, e quando você trabalha também com inclusão, deixa eu excluir essas colunas, quando você trabalha com inclusão de linhas, ela também, você pode ser uma ou várias linhas, as fórmulas existentes, não se preocupe que o próprio Excel se encarrega disso. Então, o fato de inserir colunas e linhas é muito utilizado em qualquer tipo de planilha que você tenha. Domine essa técnica para que você possa montar as fórmulas adequadamente. E se você tiver dúvidas, monte sua fórmula e não se preocupe com o restante. Vá inserindo linhas e colunas que automaticamente o próprio Excel se encarrega de renomear as fórmulas para a nova posição.